pessoal da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? O povo está bem animado. Louvado seja Deus por isso, né? Jesus é bom o tempo todo. O tempo todo. Talvez os irmãos estão em ordem. Suri, por favor. Lucas 23, 44. Jesus foi crucificado e aqui está a continuação. Mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Aleluia. Aqui nós estamos pegando um trechinho só da crucificação de Jesus. A hora que ele entregou o Espírito, ele, na verdade, não mataram Jesus, tá? Ele se entregou na cruz, no meu lugar, no teu lugar. E o interessante é que ele, assim como já sabemos da história, fica no final, ele entregou o Espírito. E assim que ele morreu, tiraram o corpo dele, colocaram ele no túmulo de José de Arimateia, e passou aquela noite. Ele morreu, como diz ali, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Todo dia que ele morreu, esses horários, às 3 horas, e colocaram ele no túmulo da sexta, no sábado, e aqueles que tinham sonhos com Jesus, seu libertador, muitos se entristeceram, acharam que não tinha mais jeito. Mas quando chegou na madrugada do 3º dia, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Os discípulos constataram mesmo que ele havia ressuscitado. Maria Madalena chegou de manhãzinha no túmulo para continuar no trabalho de estar embalsamando, e ela viu as pedras afastadas, olhou para dentro e viu 2 anjos ali. O anjo falou para ela: por que você procura Jesus no meio dos mortos? Ele ressuscitou, ele está vivo. E ela chorando, quando ela olhou para trás, ela viu o jardineiro. Ela achou que era o jardineiro. E aquele senhor perguntou: por que você está chorando? Ela fala: onde o senhor levou o meu mestre, onde colocou o corpo dele? Ele fala. Aí ele falou Maria. Quando ele falou Maria, ele reconheceu a voz e disse Rabone, né? Em hebraico, aquilo que quis dizer mestre. Aí ele reconheceu Jesus ressuscitado. E ali Jesus, depois daquelas circunstâncias, a Bíblia diz que ele apareceu durante 40 dias para mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. E ali Jesus, ele comeu, ele atravessou a parede, tá? Ele conversou. Tomé tocou nas mãos dele, viu que era carne mesmo. Foi constatado que Jesus ressuscitou. E logo em seguida, como já sabemos, depois dos 40 dias,
Jesus foi levado aos céus. Uma observação: é o único ser humano que morreu e não ficou restos mortais aqui na terra. É o único. Jesus ressuscitou e subiu de corpo. Tá? Não tem restos mortais de Jesus. Se for lá no túmulo de Jerusalém, lá só vai estar escrito: Jesus não está aqui, ressuscitou, porque não vai ter restos mortais dele. Esse é o Jesus que nós temos, com o Jesus que venceu a morte, com o Jesus que subiu aos céus, e quando estava subindo aos céus, ele anunciando, falando: olha, esses sinais seguirão os que creem. Se você não for batizado, será salvo, mas aquele que não querer ser batizado será condenado. E os sinais vão seguir esses que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E ele foi falando e foi subindo as alturas. E as pessoas todas admiraram, olhando Jesus subir, as nuvens escondeu ele, subiu com o corpo que ele tinha, que foi criado aqui na terra. Chegou 2 anjos em forma de homens, e muitos, ele não conhecendo, que às vezes era anjo, aqueles homens falaram: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão admirados de ver esse Jesus subir? Porque da mesma maneira que ele está subindo, assim ele vai voltar. E Jesus subiu ao céu, sentou à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e depois de 10 dias veio o Espírito Santo sobre a terra, Pentecoste. E aí começou o ministério do Espírito Santo na terra. E o Espírito Santo habita naquele que entrega a vida para Jesus Cristo. O Espírito Santo revela Jesus. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia. Ele nos ensina, mostra o caminho da salvação. Ele nos mostra que vai haver o juízo final. Ele nos ensina, ele nos convence. Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça de Deus, e nos convence do juízo final. O Espírito Santo ele habita em cada um de nós. Amém, irmãos? Você tem dúvida que Jesus habita na tua vida? Em você? Não tenha dúvida, é pela fé, irmãos. Se você entregou a tua vida para Jesus, está se esforçando para viver para Jesus, buscando fazer o que Jesus fazia, se esforçando, buscando dar um bom testemunho, saiba que o Espírito Santo está com você. E diante da situação que nós estamos vivendo, muitos estão apostando da fé, muitos estão desanimando, mas o Senhor nos diz no Salmos 37 para nós esperar, confiar com paciência, para nós descansar nosso coração, para nós perseverarmos, tá? Porque Ele vai voltar. E ainda que Ele não volte hoje, mas Ele está presente através da pessoa do Espírito Santo, fazendo a tua vida, operando. Se você está desanimado, se você está achando que está difícil, não pense dessa maneira, mas creia que Jesus é o Deus do impossível. Todos achavam que Jesus tinha acabado, tinha morrido, assim como os outros, mas na madrugada, no 3º dia, Jesus ressuscitou. E assim também Ele voltará. Assim também Ele está com cada um na pessoa do Espírito Santo. Então, ao invés de nós ficarmos tristes, achando que não tem solução, às vezes você pode estar achando que as coisas estão muito difíceis, muitos amigos já apostaram na fé, desanimaram, pessoas que você via como referencial da tua vida apostando na fé, mas saiba que Jesus está no controle, Jesus está agindo, Jesus continua operando, Jesus continua agindo nas igrejas, continua agindo
naqueles que clamam o nome dele. Amém? Então não desanime, permaneça mais um pouquinho, permaneça crendo, permaneça com Jesus, porque Ele é o autor da vida, Ele é aquele que faz milagres acontecer, Ele é o Deus do impossível, é um Deus do impossível. Aquilo que você acha que é impossível para você, para Jesus não é impossível, para Ele é possível. Basta você crer somente, basta nós crermos somente. Amém? Eu estou só falando isso para nós lembrarmos que Jesus, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu da sua noiva, Ele não esqueceu da sua igreja, Ele não esqueceu de você. Lembre que Jesus está atento, ouvindo a tua oração. Jesus está com você em todos os momentos, todos os dias. Nós muitas vezes esquecemos de estar com Jesus, mas Ele está com você porque Ele é fiel. Amém? Vamos levantar, irmãos, com o nosso coração alegre, sabendo que nós cremos no Jesus que venceu a morte, no Jesus que ressuscitou, no Jesus que está conosco todos os dias da consumação dos séculos. Vamos alegrar, sabendo que esse Jesus é vitorioso e que vai voltar. Ele vai trazer as bênçãos dele, vai trazer aquilo que ele prometeu, os galardões. Ele vai estar trazendo para cada um aquilo que nós herdamos dele, e para aqueles que não quiserem saber dele também vai ter a sentença. Então hoje nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive, Jesus está presente. Louvado seja Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo por esse dia, agradecendo por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele nos prometeu e Ele é fiel, vai cumprir. Amém? Senhor Jesus, aqui nós estamos, a Tua igreja se faz presente nesse local. O Senhor deu o Teu sangue, derramou o Teu sangue para que nós estivéssemos reunidos como igreja para adorar o Teu nome. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pela salvação, Jesus. Obrigado porque através de Ti nós temos livre acesso até Deus. A Tua igreja tem livre acesso ao trono da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu aquilo que nós não poderíamos vencer, o Senhor venceu no nosso lugar. Então a honra e a glória é somente a Ti, Senhor. E nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos erros, Jesus, pelas nossas falhas. Perdoe, Deus, muitas vezes a nossa independência de Ti. Muitas vezes nos tornamos independentes do Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque que nós venhamos nos tornar dependentes do Senhor. Que nós venhamos viver nessa terra, Jesus, crendo em Ti, crendo na Tua promessa, crendo que o Senhor vai voltar, crendo que o Senhor está conosco, o Senhor vai nos ajudar a resolver nossos problemas. Jesus, que nós venhamos estar numa posição de fé, uma posição onde o Senhor pode operar, onde o Senhor pode vir com o Teu reino celestial. Então, em nome de Jesus Cristo, perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas, e que o Teu nome, Jesus, o Teu nome seja engrandecido através dos nossos lábios. Cuide de cada um aqui, Jesus, e que agora nós estamos, Deus, abrindo os nossos corações a Ti, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha ao encontro e venha também de encontro aquilo que nós precisamos, que muitas vezes é o Senhor que dirige, porque há caminhos para nós homens que fazem direito, mas o fim dele é caminho de morte, Jesus. Então por isso eu te peço que o Senhor venha ao encontro ou de encontro, para que nós possamos entrar na visão correta, no propósito correto. Bendito seja o Teu nome, a honra e a glória seja a Ti. Toda honra, todo poder, toda majestade seja somente a Ti.
Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Cuida, Senhor, de cada um aqui. Jesus, e tudo aquilo que tem atrapalhado meus irmãos, tudo que está amarrando, atrapalhando, impedindo que meus irmãos se concentrarem, fazendo meus irmãos se preocupar com coisas, preocupando com situações. Jesus, que neste momento o Senhor esteja ministrando esses corações, para que nós venhamos dar importância somente a Ti, que nós venhamos ficar, Deus, em silêncio contigo, observando, ouvindo o que o Senhor tem a dizer, e que todo mal pode retirar em Teu nome, Jesus. Todo mal, todo levantar das trevas, todo embaraço dessa vida que o inimigo tem usado para retirar em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos ficar com os corações sedentos, alegres, atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Graças, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim como nós acabamos de cantar, vamos ter essa palavra no nosso coração. Jesus vivo está. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, a promessa de Deus contida aqui na palavra para nós é real. E é baseada nessa promessa, baseada nessa palavra que nós vivemos. Nós precisamos aprender a viver, assim como fala lá em Hebreus, viver pela fé. Não viver por aquilo que nós estamos vendo, mas viver por aquilo que nós sabemos que o Senhor falou que Ele vai fazer. Amém? E aqui na Bíblia nós temos a promessa de Deus para a igreja, a promessa de Deus para aqueles que andam no caminho do Senhor. Mas nós temos que entender, a Bíblia, ela fala de dois grupos, do salvo e do não salvo. Então, eu sempre penso, é difícil o cristão não viver pensando na volta de Jesus. Todos os dias nós temos que estar pensando na volta de Jesus, porque essa é uma certeza, Jesus pode voltar a qualquer momento. Assim como o pastor leu, Jesus, ele se entregou, ele morreu, ficou ali 3 dias, a morte não pôde segurá-lo, porque o pecado gera morte, Jesus não tinha pecado. Jesus ressuscitou, ficou ali 40 dias aparecendo para as pessoas, e depois de 40 dias ele voltou para Deus. Mais de 500 pessoas viram Jesus voltando, viram Jesus subindo ao céu. Ao lado dele estavam 2 anjos. Essa passagem está logo no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. Então 2 anjos estavam ali ao lado de Jesus, falando: por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Então, assim no Antigo Testamento, nós tínhamos a promessa de que Israel tinha a promessa de que Deus lhes enviaria um Salvador. Jesus veio, se cumpriu a promessa. Jesus subiu e nos deixou a promessa de que Ele vai voltar. E é essa esperança que tem que estar viva em nosso coração todos os dias. Saber que duas opções: Jesus pode voltar a qualquer momento, ou nós podemos morrer a qualquer momento. Como dizia meu pai, para morrer basta estar vivo. Não tem outro jeito. E nós temos que estar preparados. Porque a Bíblia fala daqueles que têm o nome escrito no livro da vida e daqueles cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida. E nós temos que nos preparar porque a nossa morte, ela sela o destino da alma. Depois que a pessoa morrer, não tem mais jeito. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27 fala: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, nós temos que buscar a salvação enquanto nós estamos vivos, porque depois que a gente morrer, ninguém pode fazer nada por nós. Porque se fosse assim, ia ser muito fácil. Eu ia viver a vida do jeito que eu bem queria, ia fazer aquilo que eu bem quisesse, aí no final os outros que se dão para dar conta da minha salvação. Mas pela Bíblia nós vamos ver que a salvação é individual.
ninguém verá Deus. E santificação é em tudo. Não é eu obedecer à vontade de Deus numa parte, mas aquilo que me agrada, aí eu faço a minha vontade. Lá em Deuteronômio fala: se fizerdes tudo quanto está escrito. Então é tudo. Não é metade, não é alguma coisa, não é um pouquinho, é tudo. Assim como Deus falou para Abraão: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então nós temos que, quando a gente fala assim, não quer dizer que a gente é perfeito, mas é como o Paulo falou, nós não podemos nos conformar com a maneira que nós somos, não podemos conformar com essa natureza que nós temos, mas todo dia está lutando contra essa natureza para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Porque se assim nós não fizermos, nós não vamos para o céu, nós não vamos entrar no céu. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. Para quem está acompanhando o estudo das cartas, em toda a carta, chamando a igreja para a santificação, chamando a igreja para viver uma vida que agrada a Deus, chamando a igreja para viver em obediência e alertando acerca da volta de Jesus. E alertando, porque se não fosse assim, não teria necessidade de pregar o Evangelho. Se cada um pudesse viver do jeito que bem queria, não teria necessidade dos apóstolos, todos eles teriam morrido por causa do Evangelho. O único que permaneceu vivo foi João, que permaneceu vivo até a velhice. O único, o restante, todos eles foram mortos por causa do Evangelho. Segundo a história, no ano 130 depois de Cristo, houve uma perseguição tão grande contra os cristãos. Foram mortos tanto cristão, que faltou madeira para fazer cruz de tanta gente que morreu. Então, quer dizer, se a gente pudesse viver uma vida de qualquer jeito, não haveria necessidade daquelas pessoas terem morrido. Morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Morreram para que, porque se eles tivessem cruzado os braços para trás, teria acabado tudo por lá mesmo e não teria chegado até nós. Mas por amor ao Evangelho, por amor ao chamado, por amor ao propósito que Deus colocou no coração dos discípulos, ide por todo mundo fazer discípulos, ide por todo mundo anunciar o Evangelho, por causa disso o Evangelho chegou até nós. Então nós também, e agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de anunciar o Evangelho, de testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida, testemunhar a grandeza do Senhor, anunciar para o mundo que Jesus vive está, que Jesus ele é o mesmo ontem, aquele Jesus que curou, que ressuscitou, que restituiu a vista do cego, é o mesmo Jesus que opera nos dias de hoje. Nós não podemos esquecer, Jesus vive está e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra tem que estar viva no nosso coração, para que ela possa nos dar ânimo para buscar, para que nós venhamos caminhar mais que vencedor, venhamos caminhar com a cabeça erguida, sabendo que em Cristo Jesus nós temos a promessa de vida eterna, promessa de vitória, promessa de paz, promessa de alegria, promessa de uma vida vitoriosa. Então isso tem que estar borbulhando no nosso coração. Nós não podemos nos deixar ser abatidos pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas lutas. Isso Jesus nos alertou. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Luta, a gente sempre vai ter. Em momento algum, Jesus nos prometeu o Evangelho de mar de rosas. Venha para mim que seus problemas acabaram. Venha para Jesus que sua vida vai ser uma maravilha. Pelo contrário, os discípulos, quanto mais Jesus buscava, mais a perseguição vinha, mais o sofrimento vinha. Mas a promessa deles não estava nessa vida. A promessa estava na Jerusalém celestial. A esperança deles estava na promessa de Deus para aqueles que vão herdar a salvação. Amém? E essa tem que ser a nossa promessa também. Lembra do profeta Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança são as promessas de Deus para a tua igreja, a promessa de Deus para o teu povo. Amém? E hoje vamos falar da volta de Jesus. Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é falar sobre a volta de Jesus, porque é um fato que vai acontecer, que está muito prestes para acontecer, e nós não podemos ter tempo de
aquela igreja que dormiu, com aquela igreja que não tinha azeite de sobra. Ela vai ficar para trás. E para quem ficar para trás, serão dias tão terríveis como nunca houve antes, desde a criação do mundo. E se nós temos todas essas informações, para que nós vamos ficar de bobeira? Jesus nos alertou acerca de tudo. Para que, como diz o mais antigo, por que vamos ficar balangando deles? Quem sabe essa expressão? Então vamos ficar atentos. Jesus várias vezes diz: sede sóbrio e vigilante. Vigiem, vigiem, vigiem. Então, meus amados, nós estamos muito próximos do tempo do fim. Claro, não cabe a nós determinar a data, mas pelo aquilo que Jesus nos alertou, nós estamos muito próximos. Então, mais do que nunca, vamos nos preparar para encontrar com o nosso noivo. Amém? O Senhor faz favorável para nós a revista atualizada no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Vamos ler o verso 1, só vamos pular o verso 5, vamos ler até o verso 6. Então aqui, João ele está diante do grande tribunal de Deus. Aqui nós vamos ver o destino final de Satanás. Então João, ele diz: então eu vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então Satanás, o propósito dele é enganar as pessoas. Seguindo, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Até um dia a Mônica perguntou: mas se ele está preso, já tirou esse inferno do nosso meio, vai ter que soltar de novo? Ele vai ter que ser solto para que ele possa ser destruído, para que Jesus possa por fim, finalmente, a raça dele, Mônica. Por isso, para que o propósito de Deus se cumpra. Então ele vai ter que ser solto para ser destruído. Aí depois João continua no verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então quem ficar por aqui depois do arrebatamento, porque vai ser implantada a marca da besta. E se alguém aceitar a marca da besta, no capítulo 3 de Apocalipse fala que essa pessoa não vai ter salvação. Então, quem um dia ouviu o Evangelho, quem foi na igreja, quem ia na igreja, mas não tinha compromisso com Cristo, mas não levava a vida a Cristo a sério, e ela ouviu falar uma pregação como essa, como tem tantas outras por aí, e de repente, porque o que acontece? A pessoa acha que não vai acontecer. Ah, está demorando, está demorando, está demorando. Jesus não vai voltar, não, porque, como fala lá em Pedro, desde quando os nossos pais eram jovens, a gente ouvia isso, e até hoje não aconteceu. Jesus não vai voltar. Mas aí Jesus vai voltar e vai pegar esses um de surpresa. E esses um dia ouviram o Evangelho, ouviram falar, então eles sabem que se aceitar a marca da besta, não vai ter salvação. Mas para quem pegar, vai ser decapitado, vai ser uma morte terrível. Então eu vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá no verso 6 agora. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, olha a vitória, olha a promessa de quem anda firme com Cristo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Olha a promessa que nós temos de Cristo. A igreja que anda firme, a igreja que tem azeite que sobra na tua lamparina. Quando acontecer o arrebatamento, essa igreja, esse povo vai reinar com Cristo. Nós temos
Deus que reina sobre todo o universo se importa conosco. Se importa conosco a ponto de enviar Jesus para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos salvação. Vamos pensar o quanto que Deus se importa conosco, e ainda nós temos a promessa de reinar com Cristo. Quanto que nós poderíamos, se for olhar por status social aqui na Terra, quanto que um de nós teríamos o privilégio de ocupar um lugar desse? Nunca. Mas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós herdamos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E essa é a promessa para aqueles que andam retamente no caminho do Senhor. Vai reinar para sempre com Cristo nesses 1000 anos. Então, meus amados, é motivo de alegria, é motivo de prazer a gente deixar tudo por amor a Cristo, nos esforçar por amor a Cristo, nos esforçar para viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Faz favor, senhor, coloca aquela linha do tempo para nós agora. Essa linha do tempo que eu já mostrei outra vez para vocês. Então, nós temos que entender que Deus, nós temos uma linha do tempo. Então, olha, aqui é a linha do tempo até o final dos tempos. Então, para nós entendermos que nós já temos, Deus já nos mostrou tudo o que vai acontecer. Tem como aumentar mais ou não tem como? Vê se você consegue aumentar mais. Isso aí. Então, olha, Deus já deu para nós tudo o que vai acontecer. Esse pergaminho aqui foi lá no período de Daniel. Para vocês terem uma noção, quando você estuda o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele viveu mais ou menos 540 anos antes de Cristo. Então, há 2570 anos atrás, Deus já revelou tudo o que vai acontecer até o fim, aqui ao fim dos tempos, aqui é a eternidade. Então, Deus já revelou tudo. Nós já temos todo o desfecho da história. E lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala acerca do tempo do fim. Lucas capítulo 21, ele fala sobre o tempo do fim. Marcos capítulo 13, também ele fala acerca do tempo do fim. Então, essa linha do tempo é para nós ficarmos atentos. Tudo que Deus falou se cumpriu. Tudo. Então, quando nós vamos ler lá o capítulo 9 de Daniel, capítulo 12, ali Deus está falando para ele tudo o que vai acontecer até o fim dos tempos. Inclusive, Deus revela para Daniel fatos que para nós ainda não aconteceu. Isso há 540 anos antes de Cristo. Deus já revelou tudo o que vai acontecer. Para quê? Para nós não sermos pegos de surpresa. Para o povo de Deus estar atento em relação ao tempo do fim. Então, esse pergaminho branco foi quando Daniel se pôs a orar. Como vocês se lembram pela história. Aí você vai perguntar, mas para ser salvo, eu preciso conhecer a história? Acontece que quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos vendo o quanto a palavra de Deus é fiel. O quanto Deus é fiel naquilo que Ele falou. Então aqui, foi mais ou menos no ano 540, quando Deus revelou para Daniel tudo o que ia acontecer. Daniel, eles estavam na Babilônia, então eles foram levados para a Babilônia por causa do pecado, por causa da desobediência. Deus alertou que eles seriam levados. Deus, há mais de 100 anos antes, Deus avisando o povo: se arrependam, se arrependam, se arrependam, porque se vocês não se arrepender, vai vir um povo aí, vai levantar um povo aí, que vocês não têm noção de quão terrível esse povo é. Isaías alertou, os outros profetas alertaram, mas o povo não deu ouvido à voz do Senhor. É igual nos dias de hoje. Nós estamos falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas as pessoas não dão ouvido, as pessoas não acreditam, elas estão vivendo cada uma de acordo com o seu bem-querer, e nós sabemos muito bem o que vai acontecer com esses. Por isso Deus alerta, para que não aconteça o mesmo conosco. Então aqui, Daniel estava na
Deus tinha falado para o profeta Jeremias que eles iam ficar ali cerca de 70 anos. Então eles estavam indo, mas eles tinham a promessa de voltar. Deus falou 70 anos, lá em Jeremias capítulo 29. 70 anos é o tempo que vocês vão regressar. E tinha passado os 70 anos. Lá no capítulo 9, Daniel fala que ele se pôs a estudar as escrituras e ele viu que o tempo que Deus falou tinha passado, mas eles ainda estavam na Babilônia. E o que Daniel fez perante essa profecia? Ele se pôs a orar, ele foi buscar a direção de Deus. E ele foi orar, e de repente ele ficou 21 dias orando, esperando a resposta de Deus. E aí Deus vai trazer a resposta para ele. Daniel, desde o dia que você se pôs a orar, o anjo já veio com a resposta para você. Então, aí Deus vai revelar para Daniel tudo o que ia acontecer. Então, daqui onde Deus falou com Daniel, até aqui onde Jesus, a morte e a crucificação de Cristo, se passaram 490 anos. Então, Deus fala com Daniel. Daniel estava perguntando para Deus, mas nós não vamos voltar? Nós não vamos voltar? Aí Deus vai revelar para Daniel, em 7 semanas, Jerusalém, essa linha aqui está representando que foi o período que o povo de Israel voltou para Jerusalém. Então são 7 semanas de ano, que são 7 vezes 7, 49 anos. Então Deus vai revelar para Daniel o período do povo voltar para Jerusalém, 7 semanas de ano. Mas até Deus está falando isso lá em Daniel, 540 anos antes de Cristo. Então, até o retorno do povo, até a vinda do Messias, mais 62 semanas. Então, Jesus veio, e o que aconteceu? A promessa da vinda de Jesus era apenas para o povo de Israel, que tinha aliança com Deus. Jesus estava vindo para o povo de Israel. Mas o que aconteceu? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para o povo judeu, o povo não creu que aquele era o Messias, o povo não creu que ele era o Filho de Deus, o povo não entendeu que ele era a promessa de Deus, o povo rejeitou. Aí a Bíblia diz que a todos quanto rejeitou Deus, mas a todos quanto aceitou, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Por isso que eu e você hoje, nós temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, porque os judeus rejeitaram. Aí Deus vai abrir um leque. Por isso que vai abrir esse tempo dos gentios aqui, que é o tempo da igreja, que vocês podem ver. No Antigo Testamento, nenhum momento da Bíblia fala
período de Atos dos Apóstolos, porque na verdade o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que ainda não acabou de ser escrito. Nós estamos sendo a continuação desse livro, porque Atos dos Apóstolos é o ato do servo de Deus, o ato da igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Esse livro só vai acabar no dia que Jesus arrebatar o seu povo. E o que é o arrebatamento? Então hoje nós estamos, a promessa de Deus também, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, fala em Coríntios, sobre a vida de Jesus. Então o arrebatamento é um acontecimento que ele vai acontecer de surpresa, um acontecimento que vai acontecer. Jesus fala em Mateus, assim como o relâmpago sai do oriente e cruza no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem, vai ser muito rápido. Então por isso nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Nossa função é estar preparado, porque nós sabemos o que vai acontecer, mas não sabemos quando. E qual que é o problema daí? Quando acontecer o arrebatamento, quem não estiver preparado, quem estiver levando a vida de qualquer jeito, quem não estiver levando o evangelho a sério, quem não entendeu que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é o único Senhor e Salvador, vai ficar por aqui. E quem ficar por aqui, lá no evangelho de... eu até marquei aqui, o que Jesus fala sobre esse tempo? Vai ser dias terríveis. Jesus fala lá em Marcos capítulo 13, quando ele mesmo está falando acerca do fim, ele fala assim, esse período aqui, porque aqui vai acontecer o arrebatamento, quem estiver firme com Jesus, a noiva que tem azeite de sobra, vai ser arrebatada. Vai ser arrebatada, vai estar no céu com Deus para as bodas, e quem fica aqui nesse período, que vai ser um período de 7 anos, lá também no livro de Daniel, Deus fala explicitamente para Daniel o que vai acontecer aqui. Ele fala serão 7 anos, então Deus deu pausa aqui na 69ª semana, depois Deus vai apertar o play para entrar na 70ª semana. 3 anos e meio mais ou menos, vai ser ruim, mas não vai ser tão, vai ser reduzido, vai ser suportável. Mas esses 3 anos e meio finais serão terríveis. Veja o que Jesus falou acerca desse tempo. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve antes, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. Para quem lembra da história, gente, teve coisa mais terrível que o Holocausto? Teve coisa mais terrível do que as grandes guerras que aconteceram nesse mundo? Teve coisa mais terrível do que as pandemias que existiram? Aos nossos olhos foi terrível, mas Jesus fala que esse período aqui vai ser um período tão terrível como nunca houve antes e nunca jamais acontecerá. Então isso daqui não é para deixar a gente com medo, é para deixar a gente apavorado. É para deixar nós de cabelo em pé, para a gente buscar o Senhor desesperadamente, para a gente entender que a gente vê na Bíblia que não é de qualquer jeito que nós vamos subir, não é levando uma vida de qualquer jeito. Nós temos que estar todo dia ali firmado com Jesus, buscando o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque vai ficar de fora assim. As pessoas falam, imagina, Deus é Pai, Deus é amor. Qual pai que quer o mal do teu filho? Exatamente por não querer o mal que Deus enviou Jesus, por não querer o nosso mal, que Jesus morreu naquela cruz, pagou pelo nosso pecado, para nós não passarmos por esse grande e terrível perigo. Grande e terrível perigo, como nunca houve antes, desde a fundação do mundo. A gente, graças a Deus, nós aqui no Brasil, nunca passamos por catástrofe, nunca passamos por miséria, por fome, nunca passamos por nenhum tsunami, nenhum terremoto, nenhum maremoto.
19. Ele olha debaixo do trono e ele vê muita gente vindo, muita gente vindo. Aí o anjo pergunta para ele: quem são aqueles? Ele fala: ai, tu sabes, eu não sei. O anjo fala: aqueles são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede? Porque enquanto estavam aqui na terra, passaram muita fome e muita sede. Porque não podiam comprar, não podiam vender, não podiam negociar, não podiam fazer nada. Então, quem fica, o crente meia boca que ficar aqui, Jesus alertou, vai ser o dia mais terrível que o mundo já viu. Vai ser a atmosfera mais negra que já existe na face da existência da terra. Então, meus amados, a Bíblia, ela nos alerta hoje. Jesus, ele quer nos livrar de tudo isso. Jesus, ele quer nos livrar desse sofrimento. Então, nós temos que acordar, porque não é tempo de nós ficarmos levando uma vida de qualquer jeito. Não é tempo de nós sermos cristãos meia boca. Vamos olhar para aquelas 10 virgens. Todas as 10 eram crentes. Mas o que aconteceu? 5 vigiaram. Mesmo elas dormindo, elas estavam atentas para a volta do noivo. Mas as outras 5 bobearam. Ah, não, vamos ficar tranquila. Isso, Jesus não vai voltar tão já. Vamos ficar tranquila. De repente, à meia-noite, o noivo veio. E quando elas acordaram, ficaram para trás. Aí é tarde demais. E tem que ter azeite de sobra, tem que estar preparado. Lá em Mateus, Jesus também conta daqueles que vão ficar por fora. Mas, mestre, nós não profetizamos em teu nome. Mestre, nós não fizemos milagre. Mestre, nós estamos lá. O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Era um povo que conheceu a Cristo, entregou a vida para Cristo, mas não teve relacionamento com Cristo. É muito importante lembrar que quando a Bíblia fala de conhecer, é relacionamento. Porque quando você ama uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, o que você quer? Passar tempo com essa pessoa. Passar tempo. O Cassiano mesmo, muitas vezes, ele não me bloqueia o telefone da Fran. A gente começa a conversar e não tem trabalho. Mas aquilo que vai me bloquear. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer conversar. É gostoso conversar. É gostoso estar trocando experiência, trocando aquilo que Jesus tem feito. Então, se eu digo que eu amo a Cristo, eu quero ter relacionamento com Cristo. Agora, se eu só vejo Cristo na quinta-feira e no domingo, que amigo que é esse? Então, Jesus vem para uma noiva que tem relacionamento com Ele. Então, quando a pessoa falar: não, mas Deus é amor, Deus é Pai. Qual pai que quer o mal para o seu filho? Exatamente. Deus quer tanto o nosso bem que Ele enviou Jesus para que nós fôssemos salvos. Deus quer tanto o nosso bem que Ele já deixou todo o script da história para nós. Deus nos ama tanto que nós temos aqui o capítulo final da história. Até esse dia eu ouvi o pastor falando: só vai ficar fora do céu quem quiser. Porque tantas pregações, tudo escrito aqui na palavra, Jesus alertando em todo tempo. Então, meus amados, é tempo de despertar. É tempo de estarmos atentos, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que Jesus vai voltar, mas pelo andar da carruagem, por aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a nível de mundo, a nível de política, a nível de religião, porque hoje o cenário está completo para Jesus voltar. O cenário está completo. Antes estava muita coisa. Hoje, o que falta para nós termos uma moeda mundial? Nada. Porque hoje os países se comercializam entre si. O que falta para ter uma religião mundial? Nada, porque esse vai ser o plano. Uma religião mundial. Por quê? Porque a religião dá muita confusão. Vamos acabar com a confusão desse povo, vamos colocar uma religião só. Assim como fala que o diabo ele engana,
chegando no momento de bênção. Enquanto nós estivermos lá em cima, a igreja gloriosa do Senhor, o povo que permaneceu até o fim do Senhor, permaneceu firme, fiel a Cristo, vivendo a vontade de Deus, aqui na terra o circo vai estar pegando fogo. Aqui na terra, como diz a expressão, o pau está caindo a fogo, o chicote está estralando, porque como Jesus alertou, vai ser os piores dias que a humanidade já teve desde a fundação do tempo. E depois que Jesus vir, nós, os que subirmos com Cristo, vamos reinar. Satanás vai ser preso. Nós que subirmos com Cristo, vamos reinar pelos 1000 anos. Depois, conforme nós lemos aqui, nós vamos voltar. Satanás vai ser solto para ele ser destruído de vez. E agora no capítulo 20, deixa eu pegar aqui. Capítulo 20, no verso 1. Deixa eu saber aqui. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra era para deixar com medo, mas é uma palavra de esperança. É uma palavra para saber que isso aqui não vai acabar, que nós vamos reinar com Cristo, que nós vamos viver mil maravilhas no céu, que as coisas que os olhos não viram, que aquilo que o coração jamais penetrou, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Olha que maravilha! Deixa eu achar aqui. Aí depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20. No verso 10 diz assim: aqui nós temos que Satanás vai ser solto para depois ser o fim dele. Então o verso 10 do capítulo 20 diz: o diabo, que enganava as pessoas, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E esse aqui também vai ser o fim daqueles que não aceitaram Jesus. Esse aqui também vai ser o fim daqueles que não entregaram a vida para Cristo. Porque aqui no verso, deixa eu achar aqui, a hora que a gente está aqui na frente, a gente não acha nada. Deixa eu achar. Está tudo marcadinho aqui. No 15 do capítulo 20, verso 15. Aí vai ter, nós vimos o fim daqueles que. Aqui no 15 nós vamos ter o fim daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Verso 15 diz assim: aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Vão lá fazer companhia com Satanás e seus anjos para todo sempre. E sempre é sempre. O conceito da palavra eternidade é um tempo que não tem fim. É uma vida que nunca acaba. Já imaginaram? Lago de fogo e enxofre. A gente não consegue nem imaginar quantos milhões de graus Celsius pode ser aquilo. Às vezes cai um piquinho de gordura na gente, aquilo atormenta a gente. Como que aquilo dói, aquilo arde, aquilo incomoda? Agora imagina você, o corpo inteiro queimando, o corpo inteiro mergulhado num lago de fogo. E o pior, para sempre, não tem volta. Então, o nosso dia de escolher é hoje. O nosso dia de escolher é hoje. Então, nós sabemos que o final dos salvos é, conforme fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, as coisas que os olhos não viram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E em contrapartida, aqueles que não quiserem saber de Jesus, aquele crente que levou uma vida de qualquer jeito. Aí você vai falar, mas crente também vai para o inferno? É Jesus que falou. Jesus que falou. Capítulo 3 de Apocalipse. Aqui no capítulo 3 nós temos a promessa primeira, uma promessa maravilhosa de Jesus. Então tudo aquilo de terrível que vai acontecer nessa coluna branca aqui, olha, promessa de Jesus para aqueles que guardam a tua palavra.
sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, eis que venho sem demora. E no verso 3, e no verso 5 do capítulo 3, tem a promessa. Veja bem, então se Jesus fala que ele jamais vai apagar, é sinal que apaga. Ele fala assim no verso 5 do capítulo 3: o vencedor será assim vestido de veste branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, se Jesus fala que de modo nenhum apagarei, significa que aqueles que não perseverarem, aqueles que não guardar o mandamento do Senhor, que não obedecer, lembrando que o nosso nome está escrito com borracha, né, Tiago? Está escrito em lápis. Se Jesus falar que a borrachinha apaga. Então, meus amados, o que mais nós temos que ouvir para nos apegar firme com Deus? O que mais nós temos que ouvir para nos posicionar com Deus? O que mais nós temos que ouvir para nos despertar para viver uma vida que agrada a Deus? O que mais? Se toda a história nós já temos, sabemos que nós estamos vivendo um período, mas que esse período vai acabar e que vai vir um período terrível para quem não anda no caminho do Senhor, mas sabia que Deus tem a promessa de maravilha para aqueles que andam no caminho do Senhor. E daí, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você quer ter o seu nome escritinho no livro da vida? Ou você vai correr o risco de Jesus ir lá com a borrachinha e apagar o teu nome no livro da vida? Conforme diz aquela canção, amanhã pode ser muito tarde. O nosso posicionamento tem que ser hoje. Então, meus amados, todo dia eu fico pensando, Jesus, quando será? Quando será? Todo dia eu tenho que estar pensando, Jesus vai ser hoje? Jesus vai ser hoje? Porque assim você vai estar lembrando e você vai estar se preparando para esse grande encontro. Você vai estar se preparando. Porque Jesus, depois você lê Marcos capítulo 13, um trechinho assim da Bíblia, Jesus repete inúmeras vezes: vigiem, vigiem, vigiem. Ele mesmo fala: se o dono da casa soubesse que hora vem o ladrão, ele vigiaria. Mas nós sabemos de uma coisa certa: Jesus vai voltar, mas não sabemos quando. Nós vamos morrer, mas não sabemos quando. O que nós temos que fazer é estarmos firmes, alicerçados no Senhor, todos os dias buscando ter cada vez mais intimidade com Deus, todos os dias estar transbordando a nossa lamparina de azeite, para que o nosso nome não seja apagado e para que a gente não fique. Quem vai querer pagar para ver? Quem vai querer ser um Tomézão? Eu só acredito vendo. Sangue de Jesus tem poder, que nós não temos noção. Procura, vai pesquisar no Google todas as tragédias que já aconteceram até hoje, todas as atrocidades que já aconteceram até hoje. Segunda Guerra Mundial, aquilo que Hitler fez com os judeus, matou mais de 6 milhões de pessoas e matou da pior forma possível. Ora era em câmara de gás, ora ele abria a barriga da pessoa viva para poder ver como que funcionava o organismo da pessoa. Pesquise todas as atrocidades que já aconteceram. Aí você vai falar: nossa, mas nem se compara ao que está por vir, nem se compara ao que vai acontecer. E Jesus quer nos livrar de tudo isso. Agora só depende de nós. Só depende de nós. Então, meus amados, em nome de Jesus, não vamos querer pagar para ver. Não vamos querer ser Tomé. Jesus tem misericórdia, me ajuda para poder ser firme, para que a gente suba na primeira chamada, no arrebatamento. Porque se um dia você acordar de manhã e de repente o mundo tiver aquele tumulto, gente gritando, desespero, avião caindo, carro batendo, acidente, cidade travada, o que está acontecendo? Aí vai sair a notícia na internet, notícia no Facebook, e tem nos enviado o diabo que vai falar que é fake news, que não aconteceu, para você permanecer de boa e ser mais enganado ainda. Se você ouvir a notícia, muita gente desapareceu. Muita gente desapareceu. Aí
o pastor falando. Se um dia, naquela época não tinha internet, né? Se um dia você ligar a televisão no jornal e o apresentador da notícia, muita gente desapareceu, chora bastante porque você ficou para trás. E aí vai ser um dia tão terrível como Jesus me alertou, como nunca antes aconteceu. Então, meus amados, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Vamos abrir o nosso coração no dia que se chama hoje. Vamos entregar nossa vida para Jesus no dia que se chama hoje. Vamos nos arrepender. Vamos nos voltar para Cristo verdadeiramente. Vamos viver uma vida de cristão verdadeiramente, porque Jesus conhece nosso coração. Jesus sabe tudo aquilo que nós fazemos. Não adianta nada a gente vir aqui na quinta-feira, vir aqui no domingo, mas nos restos dos dias da semana a gente viver uma vida do jeito que a gente bem quer. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer com isso. A Bíblia é bem clara. Sem santificação, ninguém vai ter. Chegar lá no céu, o teu nome vai estar apagado. Eu sou anjo, dá uma olhadinha direitinho, vê se está embaixo no rodapé. Não está, pronto, acabou. Aí vai ser tarde demais. Aí não vai deixar. Aí vai ter muito choro e ranger de dente, porque o lugar vai ser ali e eternamente vai ser. Então, meus irmãos, vamos nos levantar. Você sabe aonde você está na presença de Deus. Você sabe o quanto você tem buscado, você sabe o quanto você tem se entregado, você sabe o quanto você tem pisado na bola. Não deixe para amanhã. Você pode morrer hoje, ou Jesus pode voltar amanhã. E daí? Você quer pagar para ver? Você quer fazer a prova dos 9? Vamos pegar firme. Para nós, na hora que normalmente tocar a trombeta, a gente já subiu. Amém?